Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana do Wild Card Round, que é a primeira rodada dos playoffs da NFL. Nessa parte 1 falaremos sobre os jogos do sábado e os jogos do domingo à tarde, os dois primeiros jogos. Na parte 2 falaremos do Sunday Night Football, que é o último jogo do domingo, e dos confrontos dos playoffs da NFL, então não deixem de escutar também. A parte 2 já deve ir ao ar na madrugada de domingo para segunda, então provavelmente quando você acordar na segunda-feira, ambas estarão disponíveis. Lembrando que também no meio da semana a gente tem mais um episódio falando sobre notícias, falando sobre tudo relacionado à NFL, o episódio que vai ao ar de terça para quarta, normalmente terça-feira à noite já está disponível, quarta-feira de manhã com certeza. Esse episódio que é exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, R$14,90 por mês. Você tem acesso a esse episódio, tem acesso aos meus textos lá no site, você também escuta o podcast pelo site caradosesportes.com.br, você escuta pelo celular, como se fosse um player de áudio, você dá play lá, trava a tela, vai fazer o que você estiver fazendo e vai escutando. E é muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Dado o recado, vamos ao programa. Vamos começar pelo primeiro jogo desse domingo, a vitória do Buffalo Bills para cima do Denver Broncos, vitória tranquila, 31-7, um primeiro tempo que foi bem equilibrado, inclusive, no placar. Em campo, eu até tuitei sobre isso no final do primeiro tempo, que o placar parecia muito mais próximo do que eu via do desempenho das duas equipes, né? O Denver Broncos conseguiu uma campanha muito boa ali no final do primeiro tempo com o Bo Nix, que colocou o time em condição de chutar um field goal de 50 jardas, que empataria o jogo. O jogo iria 10-10 para o intervalo, o kicker acaba errando o chute, mas não parecia que o Buffalo Bills era 3 pontos melhor do que o Denver Broncos. Os Broncos conseguiram até parar o Buffalo Bills 2 vezes na red zone. Eles abrem o jogo com um touchdown longo do Bo Nix, né, para um passe para o Troy Franklin. Mas basicamente foi o que a gente viu no ataque do Denver Broncos. Esse primeiro drive e o último drive do primeiro tempo, né? A equipe não pontuou na segunda etapa e os Bills amassaram completamente na segunda etapa. No geral, os Bills dominaram na posse de bola, tiveram 41 minutos de posse de bola, conseguiram estender drives, conseguiram se manter em campo contra essa boa defesa do Denver Broncos. Eles portaram muito bem, correram muito bem com a bola, 210 jardas para a equipe, 120 com James Cook, 46 com Josh Allen, 44 com Ty Johnson. Então eles dominaram o jogo pelo chão, de novo, contra uma defesa muito boa do Denver Broncos, né? Enquanto o ataque do Denver Broncos eu não gostei muito, e eu achei que foi uma atuação pior do que o time tinha capacidade, ainda mais contra essa defesa dos Bills, que é bem questionável, né? Eu achei que o Bo Nix não fez um bom jogo, fora o primeiro drive e o último drive da primeira etapa. Eu achei ele inseguro no pocket, eu achei que ele desistiu de alguns pockets que pareciam limpos, tomou algumas decisões erradas, algumas leituras erradas. Não foi um jogo tão inteligente do Bo Nix. A temporada no geral dele foi muito boa, pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, mas eu não achei que foi nem perto do melhor que o Bo Nix poderia fazer. Mas assim, o Denver Broncos no geral, né, a temporada da equipe, absurdamente positiva. Eles entraram com 90 milhões da folha salarial, atrelado ao Russell Wilson, que não tá no time. E eles conseguiram vencer 10 jogos, chegar nos playoffs. Um grande trabalho do Sean Payton, um grande trabalho de reconstrução, só que enfrentou um peso pesado da conferência. Um time com Buffalo, time dos Bills com Josh Allen, e aí é outro patamar. E será que o Bo Nix um dia vai conseguir te dar a chance de competir com esses times de igual para igual? Para mim é difícil. Acho que tem que estar tudo perfeito ao redor dele, mas a temporada dele é muito positiva. A temporada do Denver Broncos como um todo é muito positiva, e eu gostei muito do que eu vi do Buffalo Bills, principalmente ofensivamente, né? Essa semana a gente teve basicamente, foi sacramentado que quem deve ser o MVP é o Lamar Jackson, porque ele foi eleito o quarterback da seleção da temporada, né? E
colégio eleitoral é muito parecido e na maioria das vezes, maioria esmagadora, o quarterback, que é o primeiro time All-Pro, é eleito MVP, mas o Josh Allen tá logo ali, né? Ele é um alien, a capacidade dele de correr com a bola, de correr em linha reta, de correr, forçar o adversário a errar o tackle, de correr, estender a jogada pra fazer o passe, ele tá num nível absurdo, o Josh Allen, e vai ser um cara muito difícil de se enfrentar nesses playoffs, ainda mais nas condições climáticas de Buffalo. Mas é assim, é uma derrota triste, o torcedor do Denver Broncos sai chateado, mas acho que tem muito motivo pra ter esperança no futuro, né? Porque em todas essas condições adversas, a questão salarial, como eu expliquei, e o time venceu 10 jogos, eu acho que é uma temporada muito positiva pro Denver Broncos. No segundo jogo do domingo, o Philadelphia Eagles derrotou o Green Bay Packers por 22-10, um jogo que mantém viva uma escrita. Toda vez que um time venceu um jogo no Brasil, ele avançou pelo menos ao Divisional Round, a segunda rodada dos playoffs da NFL. 100% das vezes isso aconteceu, assim como todos os times que se enfrentaram no Brasil se enfrentaram novamente nos playoffs na mesma temporada. Vamos começar pelo lado do Philadelphia Eagles, porque tem muita coisa para falar do lado dos Packers também, principalmente Jordan Love, mas eu acho que esse desastre aí pro Green Bay Packers, né, e é um desastre porque o time foi se esfarelando em campo ao longo da partida, né, a equipe perdeu os 3 principais wide receivers, né, já estava assim o Christian Watson entrando na partida, e o Jayden Reed se machuca, o Romeo Doubs se machuca, eles perdem 2 jogadores na linha ofensiva, depois perderam jogadores na defesa também, então foi um time que foi se esfarelando e começou mal, com todo mundo disposto em campo, já estava mal, então não é uma justificativa apenas, né, mas foi piorando conforme foi perdendo esses caras importantes. Já é um time que não tem um grande grupo de wide receivers, né, e aí vai sofrendo esses desfalques, mas eu sinto que isso tudo meio que tira o foco do fato do que o Philadelphia Eagles não jogou bem. Os Eagles não fizeram uma boa partida, eu achei que a defesa jogou bem. Tudo bem que muitos problemas do ataque do Green Bay Packers, mas, por exemplo, eu achei que eles fizeram um bom trabalho contra o Josh Jacobs, né, que fez uma temporada incrível. Antes dele ter aquela corrida de 31 jardas, que parou na linha de 1 jarda, ele estava fazendo quase nada, né? E se você tira essa corrida, ele teria 17 carregadas para 50 jardas, né, que é uma média baixíssima, ali por volta de 3 jardas por carregada. Eles fizeram isso muito bem. Os wide receivers dos Packers, assim, você deixa que a natureza marca, né, mas ainda assim foram 3 interceptações, o Darius Slay fez uma grande interceptação, o Quinion Mitchell no final conseguiu uma interceptação também, né, então teve a interceptação do Zach Baun, né, na verdade, que não é um defensive back, é um linebacker excelente, candidato a defensor do ano, mas a defesa dos Eagles jogou muito bem. O ataque foi péssimo, eu até tava olhando as estatísticas depois do jogo, os Eagles terminaram com menos jardas do que o Green Bay Packers, né, os Packers também não foi uma grande marca, 302 jardas dos Packers contra 290 do Philadelphia Eagles, né, mas os Eagles converteram apenas 2 de 11 terceiras descidas, né? Não foi um bom desempenho do ataque. O Jalen Hurts, ele teve 2 passes para touchdown, um que foi mérito total do Dallas Goedert, uma grande jogada, 2 stiff arms no mesmo lance contra o mesmo jogador, e o primeiro passe para touchdown pro Jahan Dotson veio porque os Packers começam o jogo sofrendo um fumble no retorno de kickoff. Fumble que foi falta do Philadelphia Eagles, né? Foi capacete com capacete no retornador, deveria ter sido anulado, e os Eagles recebem a bola no campo curto e conseguem o touchdown dessa forma, né? Porque o ataque não conseguiu mover bem a bola, né? E aí você precisou avançar o quê? 28 jardas nessa campanha para abrir o jogo com um touchdown, então mudou a atuação, assim, mudou a cara do jogo.
esse turnover logo de cara, que, de novo, eu acredito que deveria ter sido anulado por falta. Então vai mascarar muita coisa desse ataque dos Eagles, né? Que teve até o A.J. Brown lendo um livro na sideline, né? E um livro, pelo que eu vi, um livro de autoajuda, né? Então não é uma boa mensagem, né? Tudo bem, livro de autoajuda, tem pessoas que gostam e que tiram bastante proveito dele, mas acho que o fato do A.J. Brown precisar ler um livro de autoajuda na sideline, numa partida que ele teve 3 alvos, 1 recepção para 10 jardas, acho que diz muito sobre o momento, né, do A.J. Brown, né, que teve todas aquelas rusgas com o Jalen Hurts na reta final da temporada, parece que tava tudo bem e tal, mas ele tem esses jogos que parece que o Jalen Hurts não olha muito pra ele, né, teve aquele lance, por exemplo, que eles fingiram que iam pro push, naquela jogada que eles empurram o Jalen Hurts, ele faz o play action, A.J. Brown estava livre, o Jalen Hurts erra o passe, não foi um bom jogo do Jalen Hurts. Você pode pensar, ele tá voltando aí de uma ausência um pouco mais prolongada por concussão, vai jogar melhor na próxima rodada dos playoffs, mas a gente viu muito de atuações como essa no Jalen Hurts, né, durante a temporada regular, né, então não curti muito. O Saquon Barkley jogou bem, ele não teve aquelas corridas longas, né, mas ele conseguiu ali, teve 4,8 jardas por carregada, 119 jardas, ele conseguiu ali ajudar o time a mover as correntes. A linha ofensiva dos Eagles é um absurdo, né? Eu até tava falando sobre isso, que os Eagles, eles vencem o Super Bowl da temporada 2017 e 2018, e ali eles já estavam há alguns anos com boas linhas ofensivas, ótimas linhas ofensivas, e desde então eles sempre têm uma baita linha ofensiva, né? E é um time que investe no draft, né? Quando eles draftaram o Jordan Mailata, né, que é o left tackle da equipe, eles não precisavam de um left tackle, e ele se tornou discutivelmente o melhor left tackle nessa temporada na NFL, né, o segundo melhor, por aí, nessa discussão, né, e eles selecionam o Ken Jurgens, né, o center, eles já tinham o Jason Kelce, né, e aí ele joga uns 2 anos, se não me engano, como guarda, e agora tá jogando como center, né, e é um time que constantemente investe no setor e a identidade do Philadelphia Eagles, né? Ter essa grande linha ofensiva, ter esse grande ataque terrestre, e a mesma coisa na linha defensiva, né? E eles conseguem gerar pressão, parar o jogo terrestre, fizeram uma partida muito boa novamente nesse domingo, que nos leva ao Green Bay Packers, nos leva a uma conversa difícil que a gente precisa ter sobre o Jordan Love, né? Porque ele termina a última temporada, a temporada 2023, ele é um 2, se não o melhor quarterback na NFL do final de dezembro, dezembro todo, até ele ser eliminado dos playoffs. Jogou um nível absurdo, recebe um contrato de $50 milhões por temporada, um dos quarterbacks com maior salário na liga, e esse ano ele vai muito mal. E tem algumas justificativas que são plausíveis, né? Ele sofreu várias lesões esse ano. Ele começa se machucando no jogo no Brasil, depois ele sofre outra lesão e ele depois no último jogo da temporada ele deixa a partida, o Malik Willis entra, então foi um ano conturbado pro Jordan Love, mas mesmo assim, mesmo fazendo essas ressalvas, não dá pra absolver. Eu achei que foi uma temporada muito ruim, uma temporada de, assim, o melhor cenário possível é que ele pega esse último mês da última temporada dele, e esse é o nível do Jordan Love seguindo em frente, e aí a gente tá falando de um quarterback top 6, top 7 na NFL. Mas ele regrediu. O corpo de recebedores dos Packers continua sendo um problema. Isso há anos, acho que desde a reta final da era Aaron Rodgers, né? Fora o Davante Adams, né? Era um péssimo corpo de wide receivers. E continua sendo. Acho que não tem ninguém que você olha e vê um cara que constantemente consiga vencer marcações individuais, criar separação. E aí quando você tem um quarterback que tem problemas de precisão, que lança muitos passes interceptáveis, não é uma boa combinação. Acho que ter um jogo terrestre muito forte ajudou a equipe esse ano, mas o Jordan Love eu acho que ele é uma das grandes decepções da temporada 2024 da NFL, porque a gente esperava que ele fosse dar um passo à frente e ele deu um passo atrás. E aí você olha para um time que pagou
contrato de $50 milhões por ano pra ele, tem que estar batendo um medo, né? Não que ele vá a qualquer lugar, os Packers não vão se desfazer dele, não tem nem como se desfazer dele, mas você esperava que ele poderia ser um cara que elevaria mais o seu time, e você vai para uma off-season que você, de novo, os Packers precisam olhar para wide receivers, precisam trazer um sangue novo para a linha ofensiva também, e precisam desesperadamente de pass rushers, né? Eu achei que a defesa fez um bom jogo. Não, assim como a defesa dos Eagles teve a vida facilitada pelo dia muito ruim do ataque dos Packers, o inverso também se aplica aqui, né? Os Eagles não tiveram um dia muito inspirado. Os Packers conseguiram limitar assim o Saquon Barkley, pelo menos assim, não teve aquele touchdown de 30, 40, 50 jardas do Saquon Barkley, né? Já é uma vitória, né? Mas eles não conseguem gerar pressão. Isso é da temporada inteira, o torcedor dos Packers reclamando, que é um time que não tem pass rush. E é um setor, obviamente, muito importante no time. Então é algo que os Packers precisam investir também. Acho que é um time que vai entrar na próxima off-season com mais perguntas do que tinha na última off-season, que nunca é um bom sinal, né? Se tratando ainda mais de uma franquia tão tradicional como o Green Bay Packers, numa divisão tão difícil. Mas a temporada não acaba... Uma divisão muito difícil, aquelas ressalvas, mas não é um ano positivo, é um ano abaixo do que a gente esperava pro Green Bay Packers. Enquanto o Philadelphia Eagles avança, mas também não convence muito com essa atuação contra os Packers. O Houston Texans derrotou com alguma facilidade o Los Angeles Chargers por 32-12 no primeiro jogo do sábado, uma partida que, mesmo sendo os Texans os vencedores da divisão da AFC Sul, os Texans dono de casa, quem era o favorito era o Los Angeles Chargers, e eles acabaram tendo provavelmente a pior partida do time na temporada, com certeza a pior do Justin Herbert, e os Texans do outro lado tiveram uma das melhores atuações da equipe, né? Eu sei que todo mundo quer ouvir sobre o Justin Herbert, o que deu errado para os Chargers, e aí o que faz e tal. Justin Herbert é o cara do IC, né? O If Man, né? Como virou o meme, né? O Justin Herbert hipotético, mas começando pelo Houston Texans, foi o melhor que eu vi da defesa dos Texans na temporada, né? A defesa em geral desse time foi melhor do que o ataque, e nesse jogo eles anularam o jogo terrestre do Los Angeles Chargers, e eles cederam jardas, né? Foram 242 jardas, mas tirando o Ladd McConkey, que teve um jogo absurdo, teve 197 jardas, tudo bem que vieram a maior parte num touchdown de 86 jardas que ele teve, que foi uma grande jogada dele e do Justin Herbert. O segundo recebedor do Chargers com mais jardas foi o Will Disley, tight end, com 16 jardas. Então, tirando o Ladd McConkey, os Chargers não conseguiram fazer mais nada, tanto no ataque terrestre quanto no ataque aéreo, né? E acho que isso é muito méritos da defesa dos Texans em todos os níveis. Eles geraram muita pressão para cima do Justin Herbert, uma linha ofensiva que melhorou muito da última temporada para essa, tem 2 excelentes tackles. Os Texans conseguiram gerar muita pressão. E a secundária eu achei que jogou muito bem também, né? A equipe que tem discutivelmente o segundo melhor, acho que não é discutível que o Pat Surtain segundo é o melhor cornerback da temporada. Possivelmente o Darren Stingley é o segundo melhor cornerback da temporada, né? E eu achei que ele fez um grande jogo, teve interceptação e uma partida... E não só ele. Eu achei que a secundária dos Texans como um todo... Então, é aquela coisa, né? A secundária e o pass rush funcionam ali tem um equilíbrio, né, entre os dois lados, né? Então, a pressão estava chegando, que estava facilitando a vida da secundária. A secundária não estava não estava permitindo muita separação dos recebedores, o que ajuda a vida do pass rush, né? Então, o Will Anderson lá na frente
ele é beneficiado pelo trabalho do Darius Stingley e do Kamari Lassiter, né? Então foi uma partida perfeita da defesa dos Texans. E no ataque, o ataque jogou melhor, jogou bem melhor do que vinha fazendo, né? Não foi uma atuação brilhante, não foi uma atuação nível CJ Stroud da temporada passada, mas eu achei que a equipe jogou melhor, Nico Collins apareceu melhor, a equipe conseguiu ter um jogo terrestre ali, sem grandes corridas do Joe Mixon, mas sempre ali movendo as correntes, né? Então foi uma boa atuação do Houston Texans. Eu acredito nele seguindo em frente? Não acredito. Mas é um time que terminou a temporada muito mal, né? E precisava de uma atuação como essa do lado do Los Angeles Chargers. Eu só queria deixar bem claro que eu convidei o João Eduardo Dutra para participar do podcast. Para quem começou a escutar recentemente, o João participa sempre aqui do programa, é meu amigo pessoal, jornalista, acompanha a NFL, a gente faz podcast juntos há, sei lá, mais de 5 anos. E bem mais de 5 anos, inclusive. E a gente tem grandes embates aqui no podcast sobre o Justin Herbert. Eu sou pró Justin Herbert, sou fã do Justin Herbert, acho ele um grande quarterback. E o João é contra o Justin Herbert. Ele acha o Justin Herbert um cara superestimado e tal. E virou meio que meme, né? Toda vez que o Justin Herbert joga mal, aí ele fica me enchendo o saco. O pessoal fica mandando um reply pra mim no Twitter. O João tava certo e tal, não sei o que. Mas ele não pôde participar hoje, o João, porque ele está num aniversário nesse domingo. E assim, eu sou bem realista, eu não escondo, não vou... Eu ainda acredito que o Justin Herbert é um quarterback muito talentoso, eu ainda acredito que ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, 6 melhores quarterbacks da NFL, né? Tem que parar e pensar, mas provavelmente top 5. E teve um jogo muito ruim. E eu não compro essa história de, ele é pipoqueiro, na hora do vamos ver e tal. Eu falo isso de todos os quarterbacks. O quarterback é pipoqueiro, não consegue vencer um jogo grande, até que ele vai lá e vence. Eu não vejo um problema estrutural no jogo do Justin Herbert que me faça acreditar que ele nunca vai jogar bem nos playoffs, que é algo que sempre vai acontecer. Ele jogou muito mal, não tem desculpa. O time do Chargers jogou bem, e foi ele o culpado. Ele é o maior culpado porque ele é o quarterback, né? Mas nada funcionou nesse ataque dos Chargers, né? A linha ofensiva jogou muito mal. Eu achei que o Greg Roman chamou um péssimo jogo. Chamadas completamente sem criatividade. Não conseguiu encontrar uma alternativa para proteção do Justin Herbert. Eu achei que o Herbert, em geral, ele é um quarterback que se protege bem, mas eu achei que ele aceitou mais sacks do que de costume. E tirando o Led McConkey, nenhum jogador conseguiu gerar separação, né? E é meio que a história dos Chargers nesse ano. Mas, de novo, isso não absolve o Justin Herbert. Ele jogou muito mal. Eu tava até reassistindo as interceptações, né? Pra ter bem fresca na memória, todas. A primeira foi uma péssima decisão dele. Ele tá indo pra direita, joga a bola pra esquerda numa marcação dupla. Não tem desculpa. Péssima decisão, péssima execução, tudo. A segunda, que é a pick six, uma das pick six, ele hesitou, aí faz o passe, erra o Led McConkey, que a bola passa por cima da cabeça dele, pick six, toda no Justin Herbert, essa. A terceira é toda, que é a pick six, segunda pick six, é toda na conta do Will Dissly, tight end dos Chargers, que o passe chegou nele, a bola bate na mão dele, sobe, e o defensor dos Texans retorna para touchdown. E a quarta, o jogo já estava decidido ali, já estava resolvido, estava no modo desespero. O passe foi ruim, claro, mas ali não ia alterar em nada, né? Ali você tá tentando, sei lá, encontrar alguma coisa, mas é aquilo, né? Ele lançou 4 interceptações. Na temporada regular ele lançou 3. Na temporada regular toda. Ele lançou mais interceptações nesse jogo do que na temporada passada inteira. Na temporada regular passada, né? E eu acho que o Chargers chegar nos playoffs... Claro que o que aconteceu na temporada é um resultado muito decepcionante. Se você volta para antes da temporada regular, se você mostra pro torcedor dos Chargers, vocês vão chegar nos playoffs, era acima do esperado. Era acima,
era o início de uma reconstrução grande. E não reconstrução, porque eu acho que não dá pra chamar de reconstrução quando você tem um quarterback. Acho que eu gosto muito de usar o termo reformulação. E os Chargers, eles estão acima do esperado para esse ano, né? Mas ainda assim, pelo que eles apresentaram na temporada regular e apresentaram nesse jogo, é um resultado muito decepcionante. E o Justin Herbert merece todas as críticas. Eu ainda acredito no talento dele. Eu acho que talento natural, ele pertence à discussão ali com o Joe Burrow, com esse pessoal. Eu acho que ele tem as ferramentas para se colocar ali com Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson. Só que, ao contrário desses três, pensando no Mahomes ainda acima deles, ao contrário desses três, ele não conseguiu encaixar tudo. Ele não conseguiu ter aquele clique para jogar consistentemente nesse mais alto nível como esses três. Eu acredito que ele vai chegar lá. Eu acredito que ele pode chegar lá. Mas ele não chegou. E eu até tava conversando com outro amigo, que não é o João Eduardo Dutra, que é hater do Justin Herbert. Eu acho que hoje você tem que considerar que o Justin Herbert é um cara numa prateleira abaixo deles. E sempre foi a opinião hipster, eu diria, de que o Justin Herbert era superior ao Joe Burrow. Por muito tempo os dois eram muito comparados e tal. Eu compartilhava desse pensamento, e eu até acho que o Justin Herbert tem mais ferramentas do que o Joe Burrow. Ele é mais móvel, ele tem um braço melhor que o Joe Burrow, mas o Joe Burrow é um quarterback melhor, ponto. Hoje eu estava errado. O Joe Burrow é um quarterback melhor, e o Justin Herbert, eu sinto que hoje a quebra ali no ranking dos quarterbacks, você tem o Patrick Mahomes, você tem o Josh Allen, você tem o Lamar Jackson, você tem o Joe Burrow, e aí você tem uma quebra. Eu acho que não dá pra colocar o Justin Herbert mais, que ele não vem apresentando consistentemente, mas eu ainda acho também que ele tem uma situação bem pior que desses outros contemporâneos dele. Eu acho que o Chargers ainda... Acho que o primeiro ano dessa reformulação foi muito positivo, mas o time ainda precisa de mais. Precisa de mais alvos, precisa continuar ali, o interior da linha ofensiva ainda precisa de trabalho, e a defesa precisa ser melhor, mas não... Isso tudo é porque eu acho engraçado que às vezes as pessoas só conseguem enxergar dois pontos, né? Ou o quarterback não é culpado e você tá sendo completamente injusto com o quarterback, ou então, se você aponta falhas em outros setores do time, falar você nunca fala do quarterback, sempre absolve e tal, não sei o que. Eu tô apontando aqui que o Justin Herbert é um grande culpado dessa eliminação, mas é um time longe de ser perfeito ainda, né? Acho que foi uma atuação bem decepcionante, diria que desastrosa até, mas, de novo, a gente tá falando de um quarterback de 26 anos ainda. O Justin Herbert é muito novo. Ele vai fazer 27 agora em março, né? Todo quarterback é pipoqueiro até que ele vence o grande jogo, até que ele chega no Super Bowl, até que ele é campeão. Eu não compro essa história de que o Justin Herbert nunca vai chegar lá, como vários outros quarterbacks na história da NFL já foi dito mesmo, e eles chegaram. Ou então eles não chegam, mas isso não quer dizer que o cara é pipoqueiro. Você vê, por exemplo, na história do Los Angeles Chargers, na época San Diego Chargers, Philip Rivers, ele em termos de talento, você pode fazer um bom argumento que ele era melhor que o Big Ben e melhor que o Eli Manning. E eu acho que em termos de talento, ele era mais talentoso que esses dois quarterbacks, que foram selecionados no mesmo draft que ele. Mas ele não venceu os Super Bowls. Os Chargers sempre tiveram isso da franquia ser amaldiçoada. Em alguns momentos ele pode ter deixado a desejar também, mas claro que a conquista muda a forma como você vê a carreira de um jogador, mas em termos jogador por jogador, pra mim ele é o quarterback mais talentoso daquela classe. Só que ele não caiu no Giants, não caiu nos Steelers e não venceu o Super Bowl. Chegou em 2 finais de conferência, se eu não me engano, e tal, e não chegou lá no Super Bowl.
mas eu não acho que dá pra dizer tem uma falha do Philip Rivers que não o permitiu chegar. Eu acho que é coisa do esporte, né? E um grande problema dele é porque ele jogou a carreira inteira dele na mesma conferência do Peyton Manning e do Tom Brady. É difícil, então acho que seria triste o Justin Herbert ir pelo mesmo caminho, de nunca chegar no Super Bowl, mas eu não me preocupo quanto ao talento e a capacidade dele de ser um quarterback que leva o time até lá, só que ele não mostrou estar pronto ainda. No sábado à noite, o Baltimore Ravens derrotou o Pittsburgh Steelers por 28-14, atropelou com facilidade e não viu a cor da bola o Pittsburgh Steelers. Talvez não viu a cor da bola também, acho que é exagero da minha parte, né? Mas foi uma vitória muito tranquila dos Ravens, dois times em patamares completamente diferentes e os Ravens chegaram no final da partida ali, no último quarto, né? Vencendo por 2 posses de bola e não suaram para segurar essa liderança. Ravens sem Zay Flowers, o wide receiver que se machucou na semana 18, né? E a equipe correu 50 vezes para 299 jardas, né? Uma média de 6 jardas por carregada, 186 do Derrick Henry, 81 do Lamar Jackson, e não teve o que os Steelers poderiam fazer, né? E a defesa dos Steelers que caiu de nível na reta final. Acho que tem muito a ver com pós-lesão do TJ Watt. Ele não voltou tão bem da lesão, né, quanto ele estava antes de se machucar, mas é um time que caiu muito de rendimento e foi presa fácil pro Baltimore Ravens, né? Eu até falei no preview, né, que era meio que clássico é clássico e vice-versa, né? Acho que era o único motivo pra gente achar que esse jogo poderia ser competitivo, porque tirando isso, os Ravens eram um time melhor em todos os fatores, todos os setores, tudo o Baltimore Ravens fazia melhor. Os Steelers não conseguiram correr com a bola, foi 29 jardas, tudo isso. Eles saíram atrás do placar, né? Então aí você tem que correr atrás, você não vai correr tanto com a bola, mas o pouco que eles correram não foi eficiente. Eles nunca conseguiram estabelecer direito a conexão George Pickens e Russell Wilson. Russell Wilson que terminou a temporada muito pior do que ele começou. Quer dizer, ele não começou a temporada, né? Ele se tornou titular ao longo do ano, começou muito bem, terminou o ano muito mal. E eu já tô pronto emocionalmente para ele ser o quarterback do New York Giants em 2025. Mas até teve uma entrevista do George Pickens, né, depois do jogo, que o repórter pergunta para ele: você viu evolução no ataque dos Steelers desde que você chegou no time? Ele falou: sim, vi e tal, ok. Você tem otimismo que vocês vão continuar crescendo e tal, melhorando? Aí ele falou, tipo, não. E o George Pickens é mais um wide receiver psicopata, né? Que acho que é um pré-requisito pra posição, né? Todo wide receiver... O único wide receiver que não era psicopata, eu acho que era o Larry Fitzgerald, né? O único... Não, talvez não. Assim, o único wide receiver que parecia genuinamente gente boa. O Larry Fitzgerald, todo mundo gostava. O cara parece ser um ser humano de melhor qualidade. Grande wide receiver também. Mas o wide receiver tem que ser um pouco psicopata. O George Pickens é muito psicopata, né? Mas nesse caso, você pode culpar ele pelo excesso de honestidade, mas não dizer o que ele falou foi errado, né? Porque qual o otimismo? Você vai renovar com o Russell Wilson ou Justin Fields, ou os dois, o que nos leva à situação do Mike Tomlin. E eu escrevi sobre isso no site nessa semana, sobre o futuro do Mike Tomlin, e cada vez fica mais claro para mim. O Mike Tomlin é um excelente técnico. Eu não duvido da qualidade dele. Mas eu não acredito que ele é o técnico para seguir no comando do Pittsburgh Steelers. Justamente por ele ser esse excelente treinador, os Steelers nunca vão dar aquele passo atrás para tentar dar aqueles 2 passos à frente. E nisso
você ter uma temporada pior, selecionar mais alto no draft, investir em jogadores jovens, selecionar um quarterback jovem e tal, e tentar reconstruir o time. O time tentou mais ou menos fazer isso com o Kenny Pickett, né, que também não foi uma escolha alta, né, foi mais um ano que os Steelers ficam ali, né, 8, 9 vitórias, 10 vitórias e tal, campanhas positivas, mas nem tanto, porque o Mike Tomlin, ele eleva o piso da sua equipe, né, só que ele não aceita essa regressão, né, e também por que aceitar, né, um cara desse, um dos melhores técnicos da NFL no século XXI, e eu não sei se se a diretoria dos Steelers não consegue entrar na mente do Mike Tomlin, ou se a diretoria dos Steelers também concorda com o Mike Tomlin, né? Vamos tentar próximo ano e tal, numa situação que você olha pro resto da divisão, o resto da conferência, os quarterbacks, você, com essa combinação de Russell Wilson, Justin Fields, Kenny Pickett, Mason Rudolph, como que você vai competir contra Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Lamar Jackson? É inviável, é completamente real. Então, eu sinto que é um momento pro Mike Tomlin ir para outro time e os Steelers começarem uma reconstrução com outro treinador. Uma repaginada no elenco, troca veteranos, jogadores caros, acumula escolhas no draft. Pensa no draft não só esse ano, 2026, 2027, quem sabe um Art Manning da vida, a equipe consiga selecionar, mas eu acho que ele pode ter mercado de troca, o Mike Tomlin, mas mesmo que não seja, mesmo que ele tenha que ser demitido, eu não acredito que ele vai ser demitido, deixar bem claro, porque é o Pittsburgh Steelers. Eles de 1969 pra cá, o Mike Tomlin é o terceiro técnico da equipe. É isso mesmo que você ouviu. Tiveram 3 técnicos num período aí de, 50 anos. Então não acho que eles vão seguir em frente, não vão demitir o Mike Tomlin. Mas eu acho que deveria... eu acho que ele teria mercado de troca de novo. Eu acho que um time como o Jaguars, um time como o Chicago Bears, acho que se beneficiaria muito de um cara como o Mike Tomlin. Aliás, vou falar na segunda parte sobre o novo técnico dos Patriots. Mas eu sinto que os Steelers precisam regredir os Steelers precisam dar aquele passo para trás para tentar dar 2 passos para frente, porque você não pode ficar nesse limbo para sempre. Não vence um jogo de playoff desde a temporada 2016. O objetivo todo ano agora é manter essa estatística do Mike Tomlin, que ele nunca perdeu mais jogos do que venceu. Isso é bom pro Mike Tomlin. Pros Steelers não é, né? Porque acho que a pior coisa é você ficar nesse limbo. Então, a minha opinião é de que chegou a hora do fim da era Mike Tomlin. Não era de sucesso, o time chegou em 2 Super Bowls, competiu na AFC, não era muito difícil da AFC por muito tempo, mas desde que o Big Ben Roethlisberger deixou de ser o Big Ben Roethlisberger, um quarterback de elite, a equipe nunca conseguiu encontrar um outro quarterback, nunca conseguiu se reencontrar. Então eu acho que é hora de encerrar esse ciclo. E sobre o Baltimore Ravens, a gente vai falar na parte 2 sobre os confrontos, né? Vamos falar de novo, Mike Vrabel, novo treinador dos Patriots, todos os outros confrontos do Divisional Round. Então não deixem de escutar, já vai estar no feed aí, na partir da segunda-feira de manhã. Então até lá.